que existe mesmo reposição de testosterona em jovens, ou a galera tá utilizando sem necessidade, achando que tá repondo, onde na verdade talvez só precisasse quando fosse mais velha? Dr. Gabriel Feitosa aqui, e hoje vamos discutir se realmente existe uma possibilidade de um jovem necessitar de verdade de uma reposição de testosterona ou não. Então deixa teu curtir para me mostrar que esse tipo de vídeo agrega na tua vida e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, beleza? Vamos lá. Ó, quando a gente está falando de reposição de testosterona, a gente tem que ter muito cuidado em alguns fatores, em algumas questões, né? Primeiro ponto que a gente tem que ver é quem é essa pessoa, né? Quem é esse indivíduo, né? E entender todo o contexto que ele está inserido. Eu não posso ver também só o fato dele ser jovem ou dele ser velho. Vamos lá, beleza. Por quê? Porque quando a gente pensa no idoso, já é bem mais claro a necessidade de repor testosterona, né? Principalmente quando é uma pessoa mais velha, cheio de sintomas, né? O idoso está perdendo massa muscular, perdendo vigor físico, perdendo libido, disposição, beleza, né? É uma coisa bem mais clara, mais objetiva, né? Por quê? Porque com o envelhecimento existe uma redução da testosterona natural, da produção de testosterona. Mas existem várias pessoas que podem ser jovens e ter uma testosterona baixa. A gente vai discutir aqui se existe a possibilidade de repor nelas ou não. Vamos lá. Ó, primeira coisa, né? Da onde é que veio essa ideia desse vídeo, desse comentário bem interessante? Eu vi aqui algumas pessoas respondendo, eu achei muito interessante as respostas. Vamos lá. Boa tarde, doutor. Meu nome é Matheus. Vixe, agora eu não sei se ele vai... Vamos lá, ele falou o nome, então ele tá se revelando, né? Geralmente eu corto aqui o nome da galera pra não revelar, porque às vezes a pessoa pode achar ruim, mas enfim. Tenho 23 anos e fiz exame de sangue 2 vezes e ambos os exames tinham dado abaixo de 190 nanograma por decilitro, né? Isso é interessante. Primeiro que ele falou aqui, ele não fez um exame aleatório, né? Ele fez mais de um exame e viu que a testosterona dele estava baixa nesses 2 exames. Passei no endocrinologista, estou fazendo reposição hormonal. Então, provavelmente, o que aconteceu? O médico avaliou os sinais e sintomas. Então, ele não olhou só para o exame, ele avaliou os sinais e sintomas e avaliou o contexto que ele estava inserido, né? Estou fazendo reposição hormonal e posso dizer que minha vida mudou muito. Então, assim, é um indivíduo que tem o quê? Com testosterona baixa, que já vem de algum tempo, né? Fez mais de um exame, passou no médico, o médico avaliou ele, né? Não conheço esse médico, não sei o contexto exatamente. Se foi feito tudo certo, decidiu passar a reposição. Será que eu poderia dizer que isso aqui tá correto ou não? 23 anos, cara, é um negócio muito complicado. Como é que pode um cara de 23 anos ter deficiência de testosterona? Isso é impossível. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. O que ele perguntou assim? Sério que te passaram receita? Com 23 anos te deram receita? Assim, é engraçado que às vezes a pessoa acha que testosterona e receita é tipo passar com um traficante. Não é, cara. Não tem nada a ver. A gente tá falando aqui de um tratamento clínico. Do mesmo jeito, por exemplo, a pessoa chegar com uma doença... Vamos lá. Ah, tô com uma doença bacteriana. Eu passar um antibiótico, vou dar uma receita de antibiótico pro cara. Aí, te deram a receita. Como assim? É uma coisa assim que existe um tabu muito grande em cima de hormônios, justamente porque tem muita gente que abusa, realmente, né? Então, assim, a pessoa tendo necessidade vai receber a receita sim. Não tem esse negócio, não existe nenhum tipo de impedimento legal, não existe nenhum impedimento pelo código de ética. Existindo necessidade de reposição de testosterona ou outro hormônio, a pessoa pode sim repor. E o ideal é que seja com receita médica, né? Logicamente, tá? Por quê? Porque ele vai comprar um medicamento lícito, tá? Claro, se a pessoa está com hipogonadismo, tem que repor. Beleza, eu entendi aqui o fator dizendo que a pessoa está com deficiência, hipogonadismo, beleza? Tem que repor. Agora sim, eu não concordo tanto. Tem que repor. Por quê? Porque depende do contexto, beleza? Mas, né, eu achei interessante aqui no sentido de que ele normalizou o fato de mesmo ele sendo jovem, tá podendo repor. Mas eu entendi aqui o contexto. Eu tô dando aqui mais um parecer para você ficar mais situado. Vamos lá, ó. Eu trouxe aqui alguns pormenores pra gente discutir, né? Algumas causas de hipogonadismo, que é a deficiência de testosterona, que podem ser primárias ou secundárias, e eu trouxe aqui de um artigo do Shalender Bazin, que é um cara que escreve bastante sobre esteroide anabolizante, tipo um cara que tem alguns cursos dele, assim, fantástico, muito bom, tá? Então, assim, cara, o que a gente tá falando? Quando a gente tá falando de hipogonadismo primário, a gente tá falando de problemas que estão ali, aonde? No testículo. Então, é o testículo que, por alguma questão de saúde, não tá produzindo a testosterona naturalmente, beleza? Quando a gente tá falando de hipogonadismo secundário, a gente tá falando de uma deficiência de testosterona que tá vindo de alguma causa extratesticular. Então, por exemplo, tá vindo da sinalização, por exemplo, hipotalâmica e hipofisária. Porque a gente sabe que a hipófise, o que? Produz LH-FSH, o hipotálamo produz GNRH. Se a gente tem um problema nessa liberação de outros hormônios, o testículo vai ficar lá,
tá normal, só que ele não recebe a resposta para produzir testosterona e também gerar espermatogênese. Tudo bem? Isso é preciso ficar claro. Inclusive, se você é uma pessoa que está usando esteroide anabolizante ou pretende utilizar, se preocupa com a sua saúde, não quer fazer nenhuma besteira, te convido a conhecer meu curso Cuidado Anabólico, tudo bem? E se você quer se aprofundar dentro desse universo anabólico, com informação densa, mais complexa, né? Com mais de 200 páginas, te convido a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. Beleza? Vamos lá, vamos dar aqui continuidade ao assunto. Bem, quando a gente está falando de hipogonadismo e deficiência de testosterona, a gente está falando de hipogonadismo primário e secundário, você já entendeu as diferenças. E tem, assim, o hipogonadismo orgânico e o funcional. Beleza? Vamos lá. O que a gente tem aqui dentro do hipogonadismo primário? Ele tem aqui KS, o que é isso? Klinefelter, sim, síndrome de Klinefelter, tá? Porque aí tá em inglês, tá? O que acontece? Tem algumas pessoas que têm a síndrome de Klinefelter, que é uma síndrome genética que faz a pessoa ter hipogonadismo, né? Então, assim, não tem como, por exemplo, eu querer que o indivíduo, mesmo que jovem, tendo a síndrome de Klinefelter e a deficiência de testosterona, deixar ele sem testosterona, cara. Por quê? Porque ele provavelmente vai precisar. Se ele tá com deficiência, tá com sintomas da deficiência, cara, por que eu vou negar e vou fazer com que esse cara não tenha uma reposição adequada? Só porque ele é jovem? Não. Ele tem uma alteração genética, cara. Então ele vai repor a testosterona, logicamente com acompanhamento médico. Pode ser o caso dele? Pode ser o caso. Ele pode ter, por exemplo, alterações no próprio testículo. Né? Ele pode ter algum tipo de alteração no próprio testículo. Ele pode ter tido algum tipo de inflamação no testículo. Ele pode ter o quê? Um trauma testicular. A gente não sabe o que aconteceu com esse cara. Então, assim, às vezes a pessoa pensa muito na idade, por quê? Porque com o envelhecimento a gente começa a ter uma redução da produção natural. Mas existem outras coisas que podem influenciar no testículo. Às vezes a pessoa passa por algum tipo de quimioterapia, sofre algum tipo de dano ou radiação testicular. Então, tudo isso daí pode influenciar e causar, sim, uma deficiência de testosterona. Algumas medicações, tudo bem? Podem influenciar, né? Até doença renal crônica, tudo bem? Pode estar influenciando na produção de testosterona, tá bom? Até em relação quando a gente está falando de reposição, né? A gente pensa, por exemplo, de medicamentos, o que acontece? Andrógenos podem influenciar, né, também. Quando a gente tá falando de usar esteroide anabolizante, a gente inibe o eixo. Então, se a gente tá vendo um cara que tá com o eixo inibido, não tá usando testosterona, tá usando só oxandrolona, só de anabol, a gente vai pegar uma testosterona baixa dele. Só que aí o LH e a FSH vai estar bem suprimido e a gente vai ter na história dele aquele uso, né? Então, nesse caso, a gente vai repor a testosterona, a gente vai fazer uma TPC, tá? Então, assim, a gente tem o quê? Vários casos aqui que podem influenciar na própria produção de testosterona. E alguns deles são coisas que são o quê? Irreversíveis. Tem alguns deles que podem ter algum tipo de tratamento, tem outros que não. Então, assim, será que não valeria a pena, né? O que não tem tratamento, que é resolutivo, eu resolver esse problema desse indivíduo dando testosterona? Pode ser que sim. A gente tem outras causas orgânicas, né? Tem o tumor hipotalâmico hipofisário, né? A gente tem o excesso de ferro, né? Síndrome de excesso de ferro, doenças, né, infiltrativas e destrutivas do hipotálamo e da hipófise. Por exemplo, se a gente tem, por exemplo, hipogonadismo também idiopático hipogonadotrófico, então assim, você pensa, Gabriel, eu tenho a minha hipófise e meu hipotálamo não está funcionando direito. O que é que está acontecendo? Eu não tenho a liberação de LH e FSH de forma adequada, né? Beleza, não tem essa liberação. Às vezes, o que é que pode fazer? Você pode dar o próprio hormônio para o testículo funcionar, como, por exemplo, o HCG. O HCG é um mimético do LH, ele vai atuar diretamente no testículo. Dependendo do caso, pode funcionar ou não, né? Então, assim, tem que ver o contexto, né? Às vezes, a própria glândula está em um estado que ela não está funcionando bem, mas depois ela volta a funcionar. Ou ela está em uma hipofunção, e às vezes você pode voltar a fazer com que ela volte a produzir normalmente. Gabriel, como assim? Por exemplo, vamos lá, dar uma ideia. Hiperprolactinemia. Hiperprolactinemia vai inibir o teu eixo de produção natural, tá? Mas é o que acontece. Se eu usar uma cabergolina de forma correta, logicamente, e reduzir a prolactina, eu faço com que a minha hipófise e hipotálamo geralmente volte a produzir normalmente os hormônios, tudo bem? Então, nesse caso, o que eu tô tendo? Eu tô tendo uma causa reversível. Então, assim, se eu tenho hiperprolactinemia, a primeira coisa que eu vou fazer é tratar a hiperprolactinemia, não o hipogonadismo, tá? Então, tem que ter esse discernimento, tem que ter essa noção, né? Uso de esteroides anabólicos, uso de opioides, o esteroide anabólico eu já falei, né? Glicocorticoides, às vezes a pessoa tá usando muito glicocorticoide, tá usando muita Vamos lá, a pessoa usa prednisolona, um bocado de coisa pra dor, pra um bocado de coisa e tá com o eixo inibido. Excesso de álcool, né? Doenças sistêmicas.
Excesso de quê? De exercício, pode. Às vezes a pessoa tá com muito, a síndrome de overtraining, pode ter uma deficiência de testosterona. Aí nesse caso, eu vou fazer simplesmente o cara repor a testosterona? Não, eu vou ajeitar o exercício dele. Vou ajeitar, por exemplo, a carência nutricional, né? Obesidade, às vezes o indivíduo obeso está com deficiência de testosterona por conta da obesidade. Nesses casos, tratando a obesidade, geralmente ele volta a produzir naturalmente. Só que às vezes, justamente por ele ter uma deficiência de testosterona, ele tem mais dificuldade ainda de entrar no plano de dieta e de treino. E aí a gente pode repor de forma provisória. Então, gente, o que é que a gente tem que entender, né? Que a reposição de testosterona não depende só da idade. Quando o indivíduo está mais velho, ele tem mais chance de ter deficiência pelo próprio organismo, né, que vai tender a reduzir a produção natural. Mas existem muitas outras causas, tanto orgânicas quanto funcionais, tanto de hipogonadismo primário quanto secundários, que podem fazer com que esse indivíduo tenha uma deficiência, e às vezes uma deficiência irreversível, ou uma deficiência que talvez seja reversível, mas eu precise, em um primeiro momento, tratar aquela deficiência e depois tentar fazer com que ele volte a produzir naturalmente, como é o caso da obesidade, tudo bem? Então a gente tem que ter essa noção, tem que ter esse cuidado, tem que ter essa cautela. Então, se você tá com a testosterona baixa, procura um médico, cara. Não vai simplesmente, sou jovem, não vou ligar para isso, não vou receber prescrição. Não existe isso, tá? E um medicamento muito utilizado para reposição de testosterona é Trateston, Deposteron, testosterona em gel. Tem muitos outros, né? Mas o que esses aqui são mais já tem implante de testosterona, cara. Então, assim, você tem várias possibilidades. Não somente você vai precisar se aplicar, você vai precisar usar gel. Você vai ver o que é melhor para você de acordo, né, com o que o teu médico vai te dar de possibilidade. Claro que cada pessoa tem um perfil diferente. Gabriel, você falou inicialmente de Durateston, de Deposteron. Queria saber mais sobre esses medicamentos. Você tem algum vídeo completo sobre isso? Tenho sim. Vou deixar aqui para você. Te espero lá e um grande abraço.